18, 19 e 20. Estarei fazendo essa leitura e eu convido os irmãos que acompanhem em suas Bíblias. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Enquanto o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A oração já foi feita e que a palavra seja realmente um abrigo forte para nós nessa noite. Queridos, Deus, na sua excelência e grandeza, na sua majestade e poder, Ele determinou um plano de redenção para o homem. E esse plano de redenção, a execução desse plano de redenção, ele teve dois fatos, duas ações importantes, duas fases importantes. Nós vemos na pessoa de Jesus a primeira fase sendo concluída, quando Jesus veio, encarnou, viveu como homem, morreu, derramou o seu sangue, redimiu os nossos pecados, nos aproximou novamente de Deus e agora nos fez amigos de Deus. O preço que não poderia ser pago por nós foi pago por Jesus Cristo. A primeira fase do plano foi completa. O plano redentivo de Deus, se assim nós podemos dizer dessa forma, está 50% completado. Os outros 50% foram garantidos a nós. No plano redentivo do Senhor, Ele escolheu usar a igreja como método para espalhar as boas novas. Conta-se uma história de que quando Cristo terminou a sua obra e chegou no céu, os anjos receberam com exultante celebração. Um anjo perguntou-lhe: Senhor, tu consumastes a obra da redenção, mas quem vai contar as boas obras, as boas novas para o mundo inteiro? Jesus respondeu: eu deixei 12 homens preparados para essa tarefa. Retrucou o anjo: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Essa é uma história que é contada para fazer uma alusão de como que Cristo escolheu concluir o seu plano redentivo. Nós vemos que esses homens não falharam, porque o Evangelho chegou até nós. As boas novas de Cristo têm sido pregado desde que Ele subiu aos céus. E nós vemos que o plano de Deus não falhou. O método de Cristo para poder levar as boas novas foi a igreja. Cristo escolheu agir através da igreja, escolheu a igreja dele para que seja portadora das boas novas da salvação. E o tempo de agir é agora. Todos os 4 evangelhos, eles abrangem, eles comentam, eles traçam algo sobre a grande comissão. E Lucas registra novamente no livro de Atos a mesma trajetória, porque o tempo de agir é emergente, é urgente, é agora. As últimas palavras de uma pessoa em vida geralmente são consideradas as mais importantes. Quando as pessoas estão no leito de morte, pronto a deixar, a dar o último suspiro, quando ela pensa em dizer algo, aqueles que estão no próximo deles atentam seus ouvidos para ouvir, porque é as últimas palavras daquela pessoa ainda em vida. E as últimas palavras de Jesus foram essas: ide e fazei discípulos. Ide e ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os campos, queridos, já estão brancos para a colheita, como João escreveu no seu Evangelho, em João 4,35. A obra do Senhor, ela é imediata, ela é urgente, e o tempo de agir é agora. Quando nós olhamos a nossa realidade, que nós estamos atravessando na sociedade e o mundo quando caminha, se nós olhamos minuciosamente, podemos dizer que até passou da hora de nós fazermos o nosso papel. O tempo de nós nos posicionarmos quanto ao Evangelho é agora. A grande comissão, queridos, ela envolve toda a igreja.
A grande comissão não é só do pastor, a grande comissão não é só dos presbíteros, não é só dos diáconos, não é só dos professores da EBD, mas são de todos, de toda a igreja. Cristo, ele escolheu agir através da igreja, o método de anunciar é a sua igreja. Em julho de 1974, em Lausanne, na Suécia, o Congresso de Lausanne, da onde surgiu o Pacto de Lausanne, que é um pacto no qual a Igreja Universal de Cristo assumiram o compromisso em de que todos vão se unir para a evangelização e levar o Evangelho de Cristo a toda criatura e a todos que necessitam ouvir a palavra do Senhor. O Pacto de Lausanne determinou que o propósito de Deus é o Evangelho todo, de toda a igreja, para todo o mundo e a toda criatura. Por isso, queridos, pensando nessa forma, nós fomos alistados para fazer parte dessa maior comissão, dessa grande comissão, de um resgate do mundo. Nós fomos alistados para resgatar o mundo não de grandes catástrofes, não de acidentes naturais, não de umas doenças, de pesticidas e pandemias. Nós fomos chamados para poder livrar o mundo do maior acidente cósmico, a queda do homem. Nós fomos chamados para poder livrar esse mundo, não de catástrofes temporárias, de tragédias temporárias, mas sim de uma perdição eterna. Nós fomos alistados para isso na grande comissão. Por isso que eu gostaria de convidar os queridos para pensar conosco nessa noite sobre o tema a excelência da grande comissão. A grande comissão é um plano excelente no qual Cristo escolheu para poder redimir aqueles no qual Ele mesmo chamou. Quando nós olhamos na versão atualizada e na versão corrigida, nós temos duas características dadas a Jesus Cristo. A grande comissão, ela tem alguns pontos que levam ela a ser excelente. O primeiro ponto dela é justamente a competência de quem está comissionando. Quem é o comissionador? Jesus Cristo. Quando nós lemos a leitura, esse mesmo texto na versão atualizada, ela diz que Jesus tem toda a autoridade. Quando nós lemos na versão corrigida, nós vemos citando que Jesus tem todo o poder. Nós podemos então chegar à conclusão, e entendendo isso, e eu acredito que isso não seja nenhuma novidade para nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, que Jesus Cristo, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. E essas duas características de Jesus testificam o sela como a competência total para poder fazer o que ele fez, de escolher os 12, entregar nas mãos dos 12, a incumbência de levar as boas novas, essas boas novas que chegou até nós, e cabe a nós agora, daqui para frente, continuar multiplicando essas boas novas. Isso nos dá a entender duas implicações sobre esses significados, essa competência do nosso comissionador. A primeira é o poder. É uma condição fundamental compreendermos que o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior de todos. E essa é uma certeza que nos faz ficar inabaláveis e convictos de que nós podemos enfrentar o nosso inimigo e as circunstâncias adversas sem temer e sem vacilar. A segunda implicação é que a autoridade pertence a Jesus. Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Ao proferir a ordem, Jesus quer que seja obedecido de forma clara e completa. Quem nos ordenou, queridos, foi Cristo. Nós não acabamos de entender que Ele tem todo o poder e que Ele tem toda a autoridade? As coisas que nós temos a realizar hoje, elas podem esperar. Ou nós vamos deixar o que o Senhor nos ordenou de lado e vamos praticar primeiro as nossas bel-vontades? Aquele que nos comissionou, ele tem competência para poder pedir e para poder exigir que nós cumpramos a sua ordem. Mas mais que isso, a grande comissão, ela também tem a sua essência. E a essência da grande comissão, ela está centralizada na ordem de fazer discípulos. Batizar e ensinar são agendas que vão ser cumpridas depois para poder capacitar esses discípulos, para poder preparar esses discípulos para poder cumprir o chamado da grande comissão.
E a ordem de Cristo, ela é específica, ela é clara. Não tem sombra de dúvidas, não é algo subjetivo, não dá algo a dupla interpretação. A palavra de Jesus é: ide, portanto, e fazei discípulos. Jesus, em momento nenhum, ele mandou fazer fãs. Quem precisa de fãs são artistas. Jesus, ele não mandou fazer admiradores. Quem quer admiradores são atores, são jogadores de futebol, são pessoas influencers, youtubers da vida que nós vemos por aí afora. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas e depois deixar esses bebês abandonados espiritualmente. Jesus quer que nós os discipulamos. Jesus quer que façamos discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar pessoas, crentes, para encher igrejas. Ele quer convertidos maduros. Hoje nós temos muita adesão, mas pouca conversão. Temos grandes ajuntamentos, muitos ajuntamentos, mas pouco quebrantamento. Nós temos igrejas cheias de pessoas, mas cheias de pessoas vazias de Deus. Temos grandes multidões que buscam bênçãos, mas não querem o Deus da bênção. Querem ser abençoados, mas não querem ter o compromisso com Deus da bênção. Pessoas que são religiosas, mas não são discípulos. A ordem não é gerenciar pessoas. Deus não nos chamou, não nos comissionou para poder gerenciar pessoas, mas sim fazer discípulos. E o verdadeiro discípulo, ele é um seguidor de Jesus. Se nós somos discípulos de Deus, se nós somos discípulos de Cristo, nós somos seus seguidores. E isso implica em 3 coisas importantes que nós precisamos levar em consideração. Que um verdadeiro discípulo, ele faz do reino de Deus o seu maior tesouro. Um verdadeiro discípulo, ele renuncia a tudo por amor de Jesus Cristo. E um verdadeiro discípulo, ele guarda as palavras de Jesus no íntimo do seu coração. Essa é a essência da grande comissão. Um outro ponto importante que nós não podemos deixar passar despercebido é o alcance da grande comissão. Quando nós lemos "fazei discípulos de todas as nações", nós vemos aqui que esse alcance ele é gigantesco. Ele abrange todos os povos de todo o mundo e ao mesmo tempo. A palavra nações refere-se a etnias, ou seja, onde houver um povo com sua língua, cultura, raça, etnia, ali o evangelho deve chegar. A todos os povos, a todas as nações. Ali, Deus comprou com o sangue de Cristo aqueles que devem ser chamados de seus discípulos. O coração de Deus, queridos, pulsa por todo o mundo. Nós observamos isso quando nós olhamos lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão deixar a sua família, deixar a sua terra, deixar a sua parentela e ir para um local aonde ele designara, e Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O coração de Deus pulsa por todo o mundo. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, está escrito: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui nós vemos dizer que Deus comprou com o sangue do seu Filho todos os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quando nós lemos o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos, às vezes há uma interpretação equivocada, uma interpretação errada de quando nós lemos. O versículo 8 do capítulo 1 de Atos diz: mas recebereis poderes ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A expressão aqui não é primeiro aqui e depois lá, mas a expressão é mas tanto aqui quanto lá, ou seja, ao mesmo tempo. O alcance do Evangelho, o alcance da grande comissão, ela é para todos os povos e ao mesmo tempo, a todo tempo. Isso quer dizer que enquanto nós estamos aqui no nosso trabalho, o nosso missionário Lucas está lá na Mongólia falando de Jesus e levando o Evangelho.
Está sendo pregado na Romênia, está sendo pregado no Afeganistão, está sendo pregado entre os ciganos, está sendo pregado entre os peões do rodeio, na França, no Brasil, no Espírito Santo. Está sendo pregado em todo local, por isso que o alcance do Evangelho é para todos os povos e por isso que envolve toda a igreja. Porque enquanto nós estamos no nosso trabalho, nós estamos evangelizando, falando de Jesus. Quando nós estamos nas nossas escolas, nós estamos evangelizando, falando de Jesus como? Através de nossa vida, através do nosso testemunho. E não podendo sair daqui para ir em outro campo, nós estamos em oração pelos nossos irmãos que estão lá pregando o Evangelho. Nós estamos aqui orando pelos nossos irmãos que estão lá no sertão da Bahia, pregando, inaugurando o templo, realizando a obra. Estamos enviando suprimentos através do Comipes para o nosso irmão Jefferson, que é o missionário que está lá de frente pregando o Evangelho. É em todo o tempo, para todas as pessoas, todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Este é o alcance da grande comissão. Mas a grande comissão também envolve algumas aplicações, e por isso da importância da igreja. Uma das implicações que envolve a grande comissão é o envolver a integração dos novos convertidos, e aí a igreja tem um papel fundamental nisso. Não existe crente isolado, não existe crente fora do corpo, não existe ovelha fora do aprisco. Por isso a igreja, quando ela anuncia o Evangelho, ela deve pegar aquela pessoa nova convertida e integrá-la no seu seio de comunhão, trazê-la para junto, fazê-la se sentir amada, fazê-la se sentir querida e instruí-la e abraçá-la. A igreja ela foi instruída pelo Senhor e os novos crentes eles devem ser integrados à igreja através do batismo. E a igreja, além de anunciar o Evangelho para estes, também tem a responsabilidade de acolhê-los. Uma outra implicação importante, que é papel da igreja a cumprir com esses novos convertidos, está justamente no envolvê-los nos seus ensinamentos. E quando nós falamos do ensinamento desses novos convertidos, do discipulado desses novos discípulos, precisamos destacar 3 ensinamentos específicos que são dados para eles. Primeiro, nós devemos ensinar o que Cristo mandou. Não se trata de ensinar axiologia, ou seja, um achismo. Não é modismo, não é tradições humanas, não é legalismo. Nós devemos ensinar as verdades bíblicas que Jesus deixou. Nós devemos ensinar aquilo que Jesus já ensinou aos seus discípulos. E nos decorrer dos anos, os seus discípulos foi transmitindo isso chegou até nós. Isso tudo está registrado na palavra do Senhor. Uma outra coisa importante é que nós devemos ensinar todas as coisas, não apenas as mais agradáveis, não aquelas que nós achamos mais legais, aquelas que a gente acha que é interessante, mas são todas as coisas. Devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra, dar não apenas o leite, mas também preparar esses novos convertidos com alimentos sólidos, com uma teologia verdadeira, limpa, pura e simples, o Evangelho de Cristo. A terceira implicação é ensinar a guardar. Não adianta simplesmente nós darmos o conhecimento para eles. É necessário ensiná-los a como guardar e observar. Ensinar não é apenas guardar na cabeça, mas ensinar é obedecer. O discípulo é aquele que obedece, mas as pessoas querem conhecer a Deus, mas não querem obedecer. Isso implica numa coisa muito séria, queridos, porque o próprio Cristo disse que vós sois meus discípulos, se fazem o que eu vos mando. E aí, se nós não estamos cumprindo a ordem de Cristo, alguma coisa está errada. Nós estamos, além de ensinar o achismo, praticando o achismo. Porque se nós não cumprimos a ordem de Cristo, nós não somos os seus discípulos. Uma outra ponto da grande comissão é os motivos que nós temos para cumprir esse ide de Cristo, para poder fazer valer a grande comissão, para poder exercer. Primeiro desses pontos, o primeiro motivo, é o mais óbvio de todos, porque a ordem é de Jesus. Jesus ordenou.
Ide fazei, então faça. Nós não acabamos de ver agora que uma das formas de ensinar a guardar é ensinar a obedecer? Como nós vamos ensinar a obedecer se nós mesmos não estamos obedecendo à ordem de Cristo? Um dos principais motivos para poder cumprir o ID da grande comissão é obedecer à ordem. Se o Rei soberano do universo deu a ordem, cabe a nós obedecermos. O segundo motivo é que o poder de Jesus, ele está à nossa disposição. O poder de Cristo está em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está à nossa disposição. A obra é realizada em nome de Jesus. Ele tem todo o poder e autoridade, e não sobrou nada para o diabo. Nós vimos isso quarta-feira passada no estudo do pastor, aqueles que estavam aqui presentes e os que nos acompanharam no nosso canal. O diabo ele é astuto, ele é ardiloso, ele é sagaz, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O poder do diabo foi tirado na cruz. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Colossos: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Ou seja, ele foi despojado. O diabo ele está vazio, o diabo ele está oco. Ele depende da permissão de Jesus para poder fazer qualquer outra coisa. O diabo não tem poder nem no inferno, onde ele vai estar morando. Em Apocalipse, no capítulo 1, nós vemos dizer que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus e que as portas do inferno não triunfariam contra a igreja. Nem no inferno o diabo tem autoridade. O poder de Jesus está sobre nós, está à nossa disposição, cabe a nós nos colocarmos à disposição de Deus. Os casais que estavam presentes hoje na IBD viu o quanto que Deus pode fazer através de nós quando nós nos colocamos à disposição dEle. Se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, Ele vai usar a nossa vida, e não precisamos temer alguma coisa. É até uma incoerência dizer que nós tememos ao diabo se nós falamos que servimos a Deus, porque nós reconhecemos o poder de Deus, nós reconhecemos a autoridade de Deus, nós vimos que o domínio de todas as coisas estão na mão de Deus, mas nós vamos ter medo do diabo? Nós devíamos ter medo de Deus e não cumprir o seu chamado. Esse deveria ser o nosso temor. Não temer o que o diabo possa fazer contra nós, mas sim temer aquele que realmente pode fazer algo contra nós, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Vivemos com medo do jugo do diabo sobre nossas vidas, mas não levamos em consideração a sentença do que o próprio Deus pode imputar a nós, por não obedecermos a sua lei. Um dos outros motivos, o terceiro motivo, é o que Jesus nos promete. Quando nós vemos no capítulo 20, ele vai encerrando dizendo esse bloco, que eis que estou convosco todos os dias. É todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, até que o tempo de Deus se conclua, eu vou estar com vocês. Seja de dia, seja de noite, seja de tarde, seja com sol, seja com chuva, seja na alegria, seja na tristeza, eu estarei convosco todos os dias. A presença de Jesus é contínua em todo lugar. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixará. Ele é como a sombra à nossa direita, Ele vigia e Ele não cochila e nem dorme. Não há situação em que sua presença não esteja conosco. Ele está conosco na vida e na morte. Ele está conosco no tempo e na eternidade. Queridos, nós fomos chamados, nós somos escolhidos para fazer parte do plano redentivo do Senhor Jesus. Deus, desde a eternidade, Ele já projetou enviar o seu Filho, desde a criação do mundo. Ele já projetava enviar o seu Filho para poder morrer por nós, para poder nos redimir dos nossos pecados. E Ele já tinha escolhido usar a igreja como método de anunciação desse Evangelho. Nós somos escolhidos para anunciar as boas novas ao mundo inteiro. Quem não gosta de portar boas notícias? Não é?
Eu segurei até o último instante para poder dizer que o Isaac nasceu, que eu queria dizer que o Isaac nasceu. Eu queria falar para todo mundo. Fui falando pessoas a pessoas antes de colocar na mídia, nas redes sociais. Quem não gosta de falar, fulano passou na UFES, fulano foi promovido, você viu que fulano recebeu a bênção que tanto esperava? Nós gostamos de dizer, anunciar boas notícias, não é? E nós temos aqui as boas novas da redenção para poder anunciar a todas as pessoas, aos 4 cantos do mundo. E por que nós não fazemos isso? Queridos, para nós, no plano redentivo, presta atenção no que eu vou dizer para os queridos. Para nós, no plano da redenção do mundo, foi deixado a tarefa mais fácil de todas. A parte mais fácil ficou para nós, que é anunciar, é falar, é abrir a boca, é pregar o Evangelho. Ah, Rafael, mas você está falando isso, você não conhece como é que é a minha rotina. Você não sabe como é que é a minha rotina de trabalho. Você não sabe como é que é a minha rotina de estudo. Você não sabe como é que é a rotina de ter que cuidar dos meus filhos. Você não sabe como é que é isso, você não conhece meu tempo. Você não tem noção de como é que o meu tempo é escasso. Queridos, em Isaías 53, é um texto que dá um nó na minha garganta toda vez que eu leio ele. É difícil falar do Evangelho de Deus? É difícil anunciar as boas novas? É difícil concluir o plano redentivo do Senhor para todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo? Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós a reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua mão ficará satisfeita o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, como os poderosos partirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu.
Essa é a parte mais difícil. Essa foi a parte mais difícil. O que eu e você, nós não poderíamos fazer, Jesus Cristo fez por nós. Receber a ira de Deus na cruz do Calvário foi a pior parte. Você já imaginou viver um dia da sua vida sem a atenção de Deus? Você já imaginou viver a sua vida por um instante sequer? Imaginar se Deus não estivesse olhando para você, se Deus não estivesse cuidando de você, te cercando. Foi isso que aconteceu com Jesus. Porque para Deus imputar a sua ira em Jesus, Deus teve que virar os seus olhos, virar o seu rosto para a pessoa de Jesus. Deus precisou ignorar a pessoa de Jesus naquela cruz, a pessoa do seu filho, aquele que não tinha culpa nenhuma, para que a ira dele fosse imputada, para que nós pudéssemos ter a salvação. Cabe a nós falar, queridos. A nós cabe a parte mais fácil do plano de redenção do Senhor. Nós estamos entrando num período, nós já estamos atravessando um período, em que nós podemos observar como que nós crentes somos, às vezes, tão sem prioridades, para não usar uma palavra mais forte. Porque nós estamos agora atravessando a época de campanha política. E nós vamos falar dos nossos candidatos abertamente, querendo convencer o nosso amigo, nosso familiar, ao nosso irmão de igreja, aos nossos conhecidos, que o candidato A, o candidato B é a melhor posição, melhor opção para a nossa sociedade. O que o nosso Brasil, o que o nosso Estado, o que a nossa comunidade precisa é de fulano, é de ciclano, porque ele é capaz disso, porque ele é capaz daquilo. O que a nossa sociedade precisa é de Jesus. Eles precisam saber quem é Jesus. Eles não precisam saber quem é que tem o melhor pauta, eles precisam saber quem é Jesus. E quem é Jesus? Às vezes fica difícil dar um sentido para dizer quem é Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus. Precisam saber que Ele é o início e fim. Precisam saber que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o conselheiro, que Ele é o majestoso, que Ele é o glorioso, que Ele é o poderoso, que Ele é o pão da vida, que Ele é a fonte que não seca, que Ele é a luz na escuridão, que Ele é o cordeiro, que Ele é o leão, que Ele é o nosso sacrifício, Ele é a nossa propiciação perfeita, que Ele é o Redentor, que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso Senhor. As pessoas precisam saber quem é Jesus. Foi destinado a nós dizer quem é Jesus, de falar para as pessoas que nasceu um pequenino, que Ele carregou sobre os seus ombros todas as nossas iniquidades, que Ele morreu, que Ele padeceu, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra de Deus e que Ele vai voltar. As pessoas precisam conhecer esse Jesus. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? O tempo de se posicionar é agora. O Evangelho de Cristo é emergente. As boas novas da salvação é emergente. Nós gostamos de compartilhar grandes descobertas. Se nós achamos uma lanchonete bacana, a gente compartilha com amigos. Se a gente acha uma loja com desconto bacana, a gente compartilha com o nosso amigo. Se nós vemos um filme legal, a gente compartilha com as pessoas. Se a gente descobre uma banda maneira, a gente compartilha com as pessoas. Mas a gente descobriu Jesus, que é o Redentor, é o Salvador, é aquele que vai tirar o miserável realmente da miséria, aquele que vai libertar os encarcerados, aquele que vai curar definitivamente os doentes, os enfermos, mas nós não fazemos nada em relação a isso, porque nós não cumprimos a nossa parte da grande comissão. Como de praxe, eu gosto de deixar algumas perguntas no ar. Eu queria concluir, queridos, a nossa fala dessa noite com algumas perguntas, algumas questões que eu gostaria que os irmãos pensassem com carinho nos seus corações, de como nós vamos proceder.
Você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido ministro de reconciliação? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem ganhado pessoas para Jesus? Você tem anunciado Jesus? As respostas para essas perguntas, queridos, são todas particulares. Ninguém precisa saber a sua resposta. Mas as respostas para essas perguntas, elas devem ir em confronto ao que você tiver no íntimo do seu coração. Porque as respostas para todas essas perguntas aqui, elas implicam diretamente no seu entendimento do seu papel na missão do Senhor. As respostas para essas perguntas, elas implicam diretamente de como você tem cumprido o seu papel na grande comissão. Quero te dizer, irmão e irmã, que independente de mim e você, a grande comissão ainda é um plano excelente do Senhor Jesus Cristo para poder levar o Evangelho às pessoas. O grande X da questão é que se nós não falamos, se nós não abrimos a boca, Deus vai levantar outras pessoas para poder falar no nosso lugar. Mas a nós nos será privado o privilégio de fazer parte da grande obra remidora do Senhor. A obra do Senhor ela é emergente. Deus ele escolheu agir através da sua igreja. O método de levar as boas novas de Cristo é a sua igreja. E nós precisamos, mais do que nunca, nos posicionarmos diante a isso. Nunca na história da igreja, a igreja foi tão omissa em relação à pregação do Evangelho. Templos, igrejas já foram fechadas. Pontos e berços da onde surgiu o Evangelho já não existem mais. Mas é no tempo de hoje em que a igreja se torna mais omissa do que quando esses templos foram fechados. A obra do Senhor é agora. O momento é agora. As pessoas precisam ouvir de Jesus é agora. Como João disse no capítulo 4 do seu Evangelho, os campos já estão brancos para a colheita. Cabe a nós fazermos essa colheita. As pessoas estão clamando por Jesus. As pessoas elas estão esperando ouvir de Jesus. A natureza ela geme pela anunciação do Evangelho de Jesus. Cabe a nós anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Encerro a fala com o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, quando Paulo, dizendo à igreja de Éfeso, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Deus criou as boas obras para que nós praticássemos elas. Não é benfeitoria nossa, não é o nosso achismo, o nosso coração humano, é o Espírito Santo de Deus agindo através de nós. Nós cantamos aqui, brilha Jesus, mostre ao mundo a luz de Deus. Sabe como é que Jesus vai brilhar? Através de mim e você. Quando nós refletimos a glória de Deus e mostrar para os perdidos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, que Ele é o Senhor, remidor e Salvador, que Ele é a solução verdadeira para todos os seus problemas, de forma definitiva e de forma abrangente, de forma completa. Jesus Cristo será glorificado quando realmente nós anunciarmos o seu Evangelho.